Bom, pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Eu Cristão. Eu quero adiantar para vocês que essa semana o nosso vídeo vai ser um pouco mais dinâmico. Eu não vou trazer um tema para estar comentando, mas eu vou fazer o primeiro Eu Cristão Indica. Antes da gente começar o primeiro Eu Cristão Indica e de eu trazer aqui a minha indicação, eu quero falar para vocês que eu vou fazer uma mudança aqui no canal, que foi motivado através das minhas buscas no YouTube. Nesses últimos tempos eu tive procurando no YouTube o meu canal, no interesse de saber se quem não é inscrito consegue achar o canal com facilidade. Então eu fui lá no mecanismo de busca do YouTube, coloquei o Cristão, obviamente numa conta que não era inscrita no canal, e eu tive muita dificuldade de achar o Eu Cristão no YouTube, tá? Eu achei inclusive canais que não tem nada a ver com cristianismo, que não tem nem cristão no nome, que, enfim, não tá ligado ao tema diretamente, e que estavam na frente do nosso canal simplesmente por popularidade. A gente sabe que as redes sociais usam esse mecanismo de popularidade para querer definir o que você deve ou não querer ver, o que você deve ou não assistir, tá? Então, por esse motivo, eu decidi fazer uma mudança no nome do canal. Inicialmente eu pensei em mudar completamente o nome, colocar um nome um pouco maior, que fosse um pouco mais difícil de ser confundido, mas eu achei que não seria viável, porque eu teria que reformular todos os vídeos antigos, trocar a abertura, e daria um trabalho muito grande. Provavelmente eu teria que repostar todos os vídeos, ou então deixar de lado esses vídeos, fora que eu ia perder visualização, ia perder todos os comentários, ou então eu poderia deixar esses vídeos com a vinheta que já está, mas aí o pessoal ia acabar achando que eu estava replicando um conteúdo de terceiros, que não era o mesmo canal, enfim. Eu preferi apenas colocar um adendo no título, tá? Então, a partir de hoje, o nosso canal não vai se chamar só Eu Cristão, mas vai se chamar Eu Cristão, o Teísmo Pensante. E por que o Teísmo Pensante? Porque a gente é um dos poucos canais teístas que de fato está preocupado com a divulgação científica, tá? Que traz algum conhecimento verdadeiro, que não está aqui querendo debater as verdades da ciência, que não está querendo revogar as verdades da ciência. Obviamente, às vezes a gente discorda, mas a grosso modo a gente concorda com a maioria das coisas que a ciência traz como fatos e a gente está sempre divulgando aqui. Então, o Teísmo Pensante vai ser um subtítulo do nosso canal e vai ficar junto com o Eu Cristão. Assim fica muito mais fácil de quem não é inscrito achar, localizar o nosso canal com o mecanismo de busca do YouTube. Então, quando você recomendar o nosso canal para um amigo, não recomende mais que ele busque só Eu Cristão. Recomende que ele busque Eu Cristão, o Teísmo Pensante. Vai ser mais fácil para ele achar. Vai ser mais fácil, inclusive, para você que gosta de acompanhar o nosso conteúdo e não é inscrito. E eu acho que vai ser muito mais fácil das pessoas identificarem um conteúdo verdadeiramente cristão e também verdadeiramente científico, porque são poucos os canais que têm essa preocupação em trazer uma divulgação científica verdadeira, tá? Muitas vezes eles se levam pelo seu viés ideológico e religioso e começam a modificar tudo. A gente aqui não está preocupado em trazer contestações verdadeiras científicas e também trazer um ponto religioso interessante, que não seja fanático, que seja coerente. Então eu acredito que tenha muita gente procurando esse tipo de canal e não está achando por causa desse mecanismo de busca. Talvez agora esse conhecimento seja de acesso mais fácil, tá? Eu não estou preocupado aqui em que o canal bombe, em gerar muita visualização. Eu já falei que o canal não é monetizado, eu não quero ganhar dinheiro com isso. Mas eu estou preocupado que o conhecimento verdadeiro chegue a quem tem interesse, a quem realmente quer aprender, tá? Então essa é uma mudança que eu estou fazendo no canal. Então quando você for recomendar para alguém, ou quando você mesmo for pesquisar na caixa de busca, coloca lá Eu Cristão, um hífen, o Teísmo Pensante. Você vai achar com mais facilidade. Bom, pessoal, eu vou trazer hoje uma indicação que eu gostei muito, tá? Uma indicação que muitos dos amigos que leram gostaram também. É um livro, eu estou terminando de ler, faltam pouquíssimas páginas, só que até agora eu já descobri um conhecimento extremamente genial nesse livro, tá? Eu gostei muito, estou gostando bastante do livro, é bastante convincente e bastante consolidado. Então o livro que eu quero trazer para indicar para vocês hoje é Um Ateu Garante Deus Existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. O livro é escrito pelo filósofo Antony Flew e corroborado pelo pastor metodista Roy Abram Varghese, tá? É um livro extremamente genial. As provas supostamente incontestáveis, que eu até acredito que sejam, são todas praticamente científicas, não tem muita coisa bíblica, esse tipo de coisa, até porque o Antony Flew não se converteu ao cristianismo, depois eu vou até comentar sobre isso, tá? É um livro realmente genial, traz muitas teses da filosofia dele, ele mostra muitos pontos em que ele estava certo, muitos pontos em que ele estava errado, ele fala de Richard Dawkins, ele fala de outros cientistas,
É um livro realmente muito interessante. Para você que tem conhecimento científico, você vai gostar com certeza. Para você que não tem tanto conhecimento científico, você pode ficar perdido em alguns termos, mas com certeza você vai gostar do livro. Ele escreve bem sua obra, ele escreve bem sua biografia, e aonde foi que ele começou a perceber que se fazia necessário um Deus no universo, que se fazia necessário um Deus para que tudo fizesse mais sentido na cabeça dele, tá? Então, o livro é esse, é genial. Um ateu garante Deus existe, as provas incontestáveis de um filósofo que não acreditava em nada. Eu vou deixar aqui embaixo o link da Livraria Cultura para quem quiser adquirir. Se for possível, adquira na Livraria Cultura, tá? Se você tiver condições, compre o livro, o e-book. Eu comprei o e-book, gostei do que vi, né? Eu achei bastante interessante. Eu não tenho mais tantos livros físicos, a não ser colecionáveis. Então, se você tiver como comprar na Livraria Cultura, eu recomendo. Se você não tiver condições de comprar na Livraria Cultura mesmo, eu vou deixar aqui embaixo um PDF, tá, de um blog cristão que tem o livro completo. Então você pode baixar o PDF se você não tiver condições de comprar o livro, o e-book na Livraria Cultura, tá ok? Se você não sabe quem é Antony Flew, não tem noção da história, da contribuição dele para o ateísmo, eu vou te contar agora um pouquinho da história dele, tá? Anthony Graham Newton Flew é um filósofo britânico, né, ele faleceu em 2010. Ele estudou em Oxford, ele estudou em Cambridge, ele deu aula também em Oxford, ele deu aula na faculdade de Keele, ele deu aula em Toronto, ele fez parte do Clube Socrático, ele escreveu diversas obras pró-ateísmo, escreveu também diversas obras antiteístas, e ele foi um dos principais nomes do ateísmo na sua época, tá? Ele fez diversos livros que combatiam o teísmo, e com certeza foi um dos filósofos mais indicados quando o assunto era ateísmo, tá? Principalmente os seus livros. Em 2004, ele aceitou a existência de Deus. Tá, então, em 2004, ele se questionou sobre algumas coisas e dentro da sua filosofia ele começou a acreditar que Deus existia. Isso necessariamente é uma conversão ao cristianismo protestante? Não. Isso é necessariamente uma conversão ao cristianismo? Não. Em nenhum momento ele falou que acreditava na história de Jesus Cristo, que acreditava numa vida eterna, que acreditava na salvação, no batismo, enfim, todas essas coisas que o cristianismo protestante acredita, né? O cristianismo em geral acredita. Então, ele não se converteu ao cristianismo, ele apenas começou a aceitar a existência de Deus, ele começou a acreditar em Deus. A partir do momento que Antony Flew começou a falar sobre as suas ideias de que Deus poderia existir, todos os ateus começaram a pirar dentro das suas próprias concepções, porque o principal filósofo que corroborava o ateísmo estava se voltando contra o ateísmo, estava começando a acreditar em Deus. Então muitos ateus começaram a pirar, né, dizendo que Antony Flew estava gaga, que ele já estava no fim da sua idade. Ele inclusive fala isso no livro, que ele estava muito lúcido, aliás, ele nunca esteve tão lúcido. Né? Então, muito ateu começou a criticar esse posicionamento do Antony Flew de acreditar em Deus, e aí começaram a querer descredibilizar a inteligência, o intelecto pessoal de Antony Flew. Quando esse livro saiu de fato, quando esse livro foi publicado, né, esse livro que eu estou recomendando para vocês agora, aí é que os ateus piraram de vez, e aí eles começaram algumas ideias conspiracionistas para descredibilizar o livro, e eu vou falar aqui algumas delas, tá? E eu vou dizer por que não faz nenhum sentido. As conspirações ateístas contra o livro se resumem em praticamente duas. A primeira eu já falei aqui, que é que Antony Flew estava ficando gaga, que ele estava vendo coisas, ouvindo coisas, e que ele já não tinha mais noção do que era correto e errado, ele não tinha mais concepção, percepção intelectual. Isso o próprio Antony Flew contestou no livro, ele falou que ele estava muito lúcido, que ele nunca esteve mais lúcido, tá? E eu acho que isso é um pouco de dor de cotovelo, né? Porque enquanto o Antony Flew era ateu, então ele era um grande filósofo. A partir do momento que ele começou a aceitar a existência de Deus, então ele já não era mais, né? Então ele já estava ficando gaga. E se você ler o livro, você vai ver que ele realmente está muito lúcido. Ele ainda tem grandes lembranças, ele conta quase a sua biografia inteira, tá? Principalmente fatos da sua infância. Ele detalha muito bem a sua obra enquanto ateu, ele lembra de quase tudo que ele escreveu, mesmo tendo se passado muitos anos. Ele conta episódios do Clube Socrático, então assim, ele está muito lúcido. Quem lê o livro vai poder perceber isso. Então, essa hipótese de que ele está ficando gaga é pura dor de cotovelo de ateu que não consegue aceitar a conversão, digamos assim, do Antony Flew. E a segunda linha de pensamento dos ateus para tentar descredibilizar o livro é dizer que o pastor Roy foi quem escreveu o livro inteiro, né? O Roy Abraham Varghese, e que o Antony Flew só deu o nome dele, sabe? O Antony Flew leu ali o que o Roy escreveu e falou, beleza, pode publicar e botar o meu nome. Gente, isso mais uma vez não faz nenhum sentido, e isso realmente não faz, eu vou explicar por quê. Em primeiro lugar, tem detalhes, muitos detalhes, aliás, da biografia do Antony, principalmente da infância dele, de férias que ele passou com o pai, e isso não pode ser transferido para o Roy. O Roy não pode contar com tantos detalhes a infância e a biografia de um cara. Tem muitos fatos do Clube Socrático, tem conversas que ele teve
praticamente a sós com pessoas do Clube Socrático, não tem como Roy saber desse tipo de coisa também. E o terceiro fato, eu já falei aqui também, é que ele tem um conhecimento científico, o livro é escrito numa linguagem científica que é muito pouco abrangente, tá? É uma linguagem bastante específica. Então, o Antony Flew ele fala numa linguagem filosófica que só um filósofo poderia escrever. Jamais um pastor metodista teria um conhecimento filosófico para escrever nessa linguagem. Às vezes, até eu que sou um entusiasta da ciência, me bati em alguns termos e tive que procurar o conhecimento do que significava, porque realmente é uma linguagem estritamente científica. Então não tem como um pastor metodista ter escrito um livro nessa linguagem. Agora, será que realmente faz sentido o Roy Abram Varghese, que é um pastor metodista, escrever um livro sobre Antony Flew? Em primeiro lugar, o Roy, ele é um pastor criacionista, tá? Ele é extremamente criacionista, ele não aceita sequer o design inteligente. E ao contrário do que muitos ateus falam, esse livro não é um livro criacionista, tá? Um ateu garante Deus existe não fala sobre criação. É um livro escrito do ponto de vista evolucionista. Então, durante todo o livro, ele cita a evolução, ele cita leis físicas, termodinâmica, ele é totalmente naturalista no seu livro. A única coisa que ele coloca de Deus é um start, então é um livro de design inteligente. Tá? Ele coloca Deus como o programador da evolução, mas Deus não interferiu diretamente na evolução. Então é um livro de design inteligente. E um criacionista, para quem é criacionista, ele sabe disso, ele não aceita de forma nenhuma o design inteligente. Tá? Criacionista nenhum tem na sua cabeça como conceber uma ideia de design inteligente. Então o Roy, sendo estritamente criacionista, jamais escreveria um livro de um ponto de vista do design inteligente. E o segundo ponto que comprova que não tem como o Roy ter escrito esse livro é que o Antony Flew não se converteu, como eu já falei aqui anteriormente. Ele não se tornou cristão, ele só aceitou a ideia de existir um Deus que não necessariamente era o Deus judaico-cristão. Tá? Então o Antony Flew ele simplesmente decidiu que alguma inteligência superior teria dado um start na evolução, teria moldado a evolução. Segundo o próprio Antony Flew, ele era deísta, ou seja, ele acreditava na existência de um Deus, mas um Deus que poderia ser qualquer coisa, um Deus que poderia ser as leis da natureza, um Deus que poderia ser a força de guerra nas estrelas, um Deus que poderia ser um alienígena. Ele não necessariamente acreditava no Deus judaico-cristão, e ele não se tornou um cristão protestante. Então como é que um pastor metodista iria escrever um livro baseado no deísmo, que é uma coisa inaceitável também na cabeça de um pastor cristão? Então não tem como o Roy ter escrito esse livro, o Roy jamais na sua cabeça teria concebido essas ideias. Se ele tivesse que escrever um livro, ele escreveria um livro totalmente criacionista e totalmente protestante. Tá? Então, ateus, aceitem que um ateu possa aceitar ter uma concepção de que Deus existe. Tá? Todos os dias nós vemos diversos cristãos que estão aceitando o ateísmo. Então também a gente tem que entender que pode existir em contrapartida ateus que começam a aceitar a existência de Deus. Isso também existe. Se você pesquisar no YouTube, você vai achar vários ateus que hoje aceitam a existência de Deus. Então eu peço que os ateus sejam um pouquinho coerentes e entendam que de fato Antony Flew morreu lúcido em 2010 e crendo em Deus. Tá? Deus pode existir como pode não existir. Nós não temos ainda nada que justifique uma crença fervorosa na inexistência de Deus, como nós também não temos nada que comprove uma crença fervorosa na existência de Deus. Então eu peço que os ateus sejam coerentes, tá? Deixem de ser fanáticos e comecem a acreditar no Antony Flew e acreditar nesse livro que é sensacional. Tá? Então tá indicado aqui para todo mundo, seja cristão, seja ateu, umbandista, seja o que for. Um ateu garante Deus existe, do Antony Flew. Tá aqui embaixo o link da Livraria Cultura para quem puder comprar, quem não puder comprar. Tem também aqui embaixo um PDF para você baixar. É um livro extremamente sensacional, principalmente para você que, assim como eu, é entusiasta da ciência. Tá? Você que gosta de termos científicos, é um livro genial. Se você gostou desse vídeo, dessa indicação, deixe o seu joinha aqui. Se não gostou, pode deixar o dislike. Pode comentar aqui embaixo algum argumento com relação ao livro que você acha que eu não respondi bem. Tá? Se eu achar que devo, eu vou me retratar como eu sempre faço. Curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/eucristal. E se você não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal que está com o título novo, Eu Cristão, o Teísmo Pensante. Tá, pessoal? Semana que vem eu estou de volta com um novo vídeo e agora com um tema de verdade. Tá? Eu aguardo vocês aqui sábado que vem.